mundo do trabalho mudou. A carga tributária sobre as empresas é pesada. 14 milhões de homens e mulheres estão desempregados. A solução do governo é aprovar a reforma trabalhista. Sindicatos e representantes dos trabalhadores dizem não. Responsável pela condução dos trabalhos na comissão que preside, a Comissão de Assuntos Sociais, a senadora Marta Suplicy apresentou 11 emendas ao projeto do governo, todas rejeitadas. Ela está aqui no Cidadania e vai conversar conosco. Seja bem-vinda, senadora. Estamos conversando com a senadora aqui às 15 horas da terça-feira, dia 20 de junho, mais ou menos umas 2 horas após o projeto do governo ter sido rejeitado por 10 votos a 9. A senadora não votou, porque é a magistrada e a presidente da comissão. E nós estamos aqui ainda no calor dos fatos, discutindo qual será o destino desse projeto e também um pouco sobre a origem dele. Senadora, com a palavra. Bom, o Ministério do Trabalho apresentou um projeto que era bastante razoável para a Câmara. A Câmara parece que fez 190 e poucas emendas e mudou todo o projeto que veio para cá, né? Esse projeto, a maioria dos senadores achou que ele podia ser muito melhorado. Eu, inclusive, fui uma das que apresentei 11 emendas, né? Entretanto, na hora que você mexe num projeto que veio da Câmara, ele tem que retornar à Câmara. E aí houve um certo embate, porque a Câmara não iria aprovar e se posicionou o projeto que viesse do Senado. E nós temos exatamente, como o senhor disse, 14 milhões de desempregados e nós pensamos que poderia haver outra possibilidade, que não é a ideal nunca, é excepcional do excepcional do excepcional, que é que aprovássemos o da Câmara, para não ter que ir lá voltar, e fizéssemos um acordo com a Presidência da República, que, na hora que fosse sancionado, ele vetaria alguns dos itens que o Senado não aceita e faria uma medida, ou várias medidas provisórias, com modificações que fossem a maioria daqui dos senadores a desejassem ou que tivessem proposto em votos separados e tal. Agora, o que aconteceu? Ele foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, o parecer do senador Ferraz. Depois, na Comissão de Assuntos Sociais, não foi aprovado. O governo perdeu, o relator não foi aprovado. Foi aprovado o relatório do senador Paim, que é diferente. E na Comissão de Justiça, amanhã, vai ser apresentado outro relatório, que é o relatório do senador Jucá. Nenhuma dessas comissões é terminativa, são opiniões. Então, por exemplo, é aprovado o relatório do senador Ferraço na Assuntos Econômicos, naquela comissão, a maioria aprovou. Na Comissão de Assuntos Sociais, a maioria aprovou outro, que é o do Paim. E na Comissão de Justiça, amanhã, pode ser aprovado um terceiro. Como nenhum é terminativo, todos irão, os aprovados, né, para o plenário. Quer dizer, quem manda no final, quem vai fazer a deliberação final, quem vai votar no final, são os senadores no plenário. E vão escolher entre os 3 que lá chegarem. Bom, eu consultei as 11 emendas que a senhora fez ao projeto e logo na primeira, a senhora com percepção que tem, que é uma pessoa de grande experiência na mídia também, já identificou qual era a grande propaganda negativa, digamos assim, de toda essa reforma encaminhada pelo governo, que é algo que é espantoso, como chama a atenção pelo lado, assim, negativo mesmo. A mudança na CLT que disciplina, que rege a possibilidade de mulheres grávidas e lactantes poderem trabalhar em ambientes insalubres e colocando também algumas condições para o julgamento das condições de trabalho que elas possam exercer diante dessas condições, retirando um item que havia sido colocado na lei, na CLT, em 2016, que proibia terminantemente. A senhora recolocou detalhadamente, a senhora evidentemente pode falar isso com muito mais propriedade que eu, que li agora, há pouco tempo. Enfim, a senhora viu onde que estava o pior lado dessa reforma, o lado mais cruel. Todas as minhas emendas, eu não vou nem entrar na questão de crueldade ou não, que são adjetivos, mas eu digo tudo ali que eu ouvi nessa casa, no Senado, que poderia ser melhorado, pode ser melhorado, faz sentido. Algumas que não é que pode ser melhorado, tem que ser diferente, essa da insalubridade.
Depois eu até fui entender com as deputadas por que saiu desse jeito, né? O que veio da Câmara? Que a mulher poderia trabalhar quando fosse médio ou pequena a insalubridade, né? Isso não existe, você fazer uma coisa desse tipo, principalmente porque você vai pegar as mulheres que são muito fragilizadas, não têm poder de negociar, não tem nada. Como é que é isso, né? Quem vai dizer que pode ou que não pode? Então, tem que ser... O que eu sugeri? Porque as deputadas insistiram que pudesse ser feito desse jeito a partir do pedido de várias categorias, como enfermeiras, médicas, recepcionistas de hospitais, que, na hora que você entra no hospital, ele é considerado insalubre. Elas não têm mais possibilidade de trabalhar se estão grávidas. Então, elas acham que são muito prejudicadas. Isso sensibilizou as deputadas. Mas a questão é que você não pode fragilizar a maioria das trabalhadoras. Então, tem que ser... E, primeiro, o mais importante é o trabalho na insalubridade é proibido. Se a mulher assim o desejar, ela pode arrumar um atestado médico para médio e pouco insalubridade, e aí ela pode apresentar ao empregador, se considera ou não. Então, você tem que proteger a trabalhadora mais frágil. Ao mesmo tempo, para aquelas que acham, estão na recepção de um hospital e que elas acham que o seu médico concorda que elas podem ali trabalhar, isso pode ser aberta essa brecha. A senhora tem razão, eu usei talvez equivocadamente o termo cruel, o lado da face mais cruel, mas isso foi exatamente a oposição, focou muito eu em cima. Eu vi. E, no entanto, a sua emenda aqui reconstitui tudo isso. Sim. Houve também um acordo, o líder do governo aqui no Senado antecipou que o presidente Temer vetaria esse item, mas aí, no calor dos fatos, entra aquela questão da questionamento da credibilidade, né? Eu tenho certeza absoluta, e adianto aqui uma pergunta para a senhora, que quando a senhora for chamada para opinar na questão da medida provisória que vier, certamente a senhora vai fazer força, vai fincar pé em cima dessa questão. De todas as que eu coloquei, mais algumas. Quais sejam? A questão do trabalho temporário também foi... O intermitente, né? O trabalho intermitente, não dá para aprovar o que veio da Câmara, que a pessoa vai ficar lá, não tem hora regulada, não tem nada escrito, não tem... Ela fica lá esperando, é tipo trabalho escravo, não existe. Tipo jogo de xadrez, aperta aqui. Não, nós estamos propondo até um projeto do senador Ferraço, e que o relator foi o senador Armando Monteiro, que é excelente, porque ele regulamenta. Por exemplo, a pessoa vai trabalhar segunda, quarta e sexta, das 7 da noite à 1 da madrugada, ou das 7 às 10, sei lá, põe o horário fixo. Se o empregador quiser chamá-la na terça-feira, ele pode, com 5 dias de antecedência. E se a pessoa não quiser ir ou não puder ir, ela não leva nenhuma reprimenda, nenhuma punição. Isso é um dos pontos que nós estamos colocando. Por que tem que regulamentar o intermitente? Porque hoje já existe. Então, quando se diz a reforma é uma porcaria, tem que jogar no lixo. Não, a reforma tem coisas bastante interessantes. Agora, nós temos que melhorar. Por exemplo, essa do trabalho intermitente ficou uma coisa que não melhorou, porque ficou quase como está, de forma legal, né? Então, não está certo. Porque uma reforma, para ser boa, ela tem que proteger o trabalhador na sua dignidade e, ao mesmo tempo, dar emprego, porque o empregador sinta que ele pode empregar aquela pessoa, que ela não vai sair dali e depois pôr um processo em cima dele e ele vai ter que pagar uma enormidade, ou pouco, mas vai ter que pagar por algo que às vezes foi até negociado. Aí nós entramos no negociado versus o legislado. E foi outra questão que a senhora com muita propriedade que abordou, né? Reconduzindo o poder também de intervenção da Justiça do Trabalho. Né? Que tem que ser mexido, tem. Porque hoje se negocia, o trabalhador sai e entra na justiça, vão ter pilhas na justiça de processos. Recorde mundial de processos de litígio. Não tem sentido, né? Então, como é que você pode fazê-lo? O proposto é que você tenha uma série de itens que não podem ser negociados, tipo salário, não é salário, é salário... maternidade, licença maternidade, licença FGTS, vários itens, chegam a ser 17. Esses não dão para negociar. Noutra parte do projeto, aí tem um problema,
porque diz o que pode ser negociado. Tudo bem, ali a gente até concorda. Só que acaba dizendo, entre outros, pronto, entre outros você abre uma avenida para negociações. Deixa em aberto. Deixa em aberto. Então, o que eu estou propondo? Itens como tirar esse entre outros, só pode negociar o que está lá, e não pode negociar o que está lá que permite negociar insalubridade. Não pode negociar insalubridade. Isso é saúde do trabalhador, não pode negociar. Agora, por exemplo, um dos itens que pode negociar, que está lá escrito, acho correto, é férias. Onde pode negociar. Talvez as pessoas prefiram tirar férias partidas. Ninguém vai tirar os 30 dias do trabalhador, porque isso não pode ser mexido. Mas pode dizer que ele pode tirar 10 dias, se ele assim desejar, depois mais 20, depois 3 vezes 10. Pode ser mexido. Então, essas coisas que hoje você não tem como mexer na lei, pela inflexibilidade, que é uma lei antiga, né, de 1943. Eu lembro que, muitas vezes, se você for pensar há 50 anos atrás, as pessoas trabalhavam, a maioria, até pessoas que tinham posses, trabalhavam no sábado. Era normal. Hoje, uma grande parte da população não trabalha no sábado, outra ainda trabalha. Então, as coisas foram mudando, a legislação é de 43. Então, por exemplo, esse negócio dos 15 minutos, né? Da mulher na hora extra. Pausa, né? Isso eu me bati muito para que fosse mantido, né? Pensando numa situação da mulher que precisaria os 15 minutos para isso, para aquilo. E aí eu recebi várias advogadas do trabalho e elas me convenceram ao contrário. Elas falaram, olha, se você trabalha no supermercado, dá o seu horário e você tem que ficar 15 minutos assim, sair da cadeira para vir um colega, você não é... A fila vai reclamar. A fila reclama, o trabalhador vai preferir por um homem. E ela falou, e nós ficamos 15 minutos, não somos remuneradas, no pedágio, a mesma coisa, e nós não somos remuneradas, e depois a gente volta para fazer mais 10 minutos de hora extra. Quer dizer, nós perdemos a condução que a gente ia pegar, a criança ficou mais tempo na escola, na creche, para eu conseguir buscar. As coisas que eles me falaram, eu mudei de ideia. Eu acho que realmente, em século XXI, esses 15 minutos, a mulher está preferindo ela poder ou ficar, muitas falaram isso, né, das trabalhadoras, 15 minutos, e o homem então também tem direito a 15 minutos, e ambos são remunerados para isso, ou elas querem uma igualdade. Aí citando até o ministro Luiz Fux, só não muda de ideia quem já morreu, né? Não, a gente tem que ter abertura, mesmo por exemplo, eu ouvi todos os votos em separado. Do Paim foi 4 horas, da Lídia 1h30, da Vanessa 1h30, o Randolph também. Depois eu li, tem muita coisa interessante que dá também para poder incorporar, dá para poder melhorar, porque a maioria dos votos em separado também assim, joga tudo no lixo, nada presta. Mas no meio das críticas, eles não propõem o que fazer, porque eles querem que não faça. Mas, na hora que você vê a crítica, você fala, essa crítica está certa. Você acha que houve muita radicalização? Total, não houve a possibilidade de um entendimento. Mas deixa eu só voltar um pouquinho aqui para o negociado, para a demonização do negociado, que praticamente o que houve de algumas intervenções, algumas pessoas, foi praticamente isso. Mas eu lembro que no segundo semestre de 2015, quando a crise já estava começando a chegar até as montadoras de automóveis, algumas já demitindo, outras entrando em lockout, suspendendo os trabalhadores, enfim, o próprio governo Dilma sugeriu, através do Ministério do Trabalho, medidas que pudessem, nas quais estava prevista a negociação coletiva até para redução de salário. Quer dizer, que era algo que seria impensável proposto por partidos ligados mais à linha à esquerda dos trabalhadores, né? Partidos representantes dos trabalhadores, enfim. Então, a essa altura não era, a negociação não foi demonizada, né? Quer dizer, há um pouco assim de radicalização, conforme a senhora falou, né? Agora, num outro item... Pode melhorar, como eu disse. Pois é, mas no não final... querem, né? Não querem discutir. Bom, enfim, acho que isso ainda vai acontecer, quando baixar um pouco de razão, né? A gente não sabe se... Uma pergunta que eu queria lhe fazer mais para o final. Será que a política ou a economia, qual das duas vai ressurgir para tentar um acordo que acelere a recuperação do país? Está imbricado, né? Está imbricado. Mas eu acho que nós não podemos
deixar de fazer coisas importantes para o país, exatamente para uma aceleração econômica, para os investimentos virem, para as pessoas que têm o recurso se sentirem mais confortáveis no investimento, a partir do que vai acontecer amanhã. Aqui acontece uma coisa todo dia. Se o senhor me perguntar o que vai acontecer daqui uma semana, eu não tenho a menor ideia. Né? Daqui um mês também não. Se nós formos sentar e ficar esperando o que vai acontecer no país, nós paralisamos o país. O país já está prestes, ou até um pouco paralisado, em virtude do que nós estávamos vindo assim, de vento em popa, e ficamos bastante prejudicados com a crise política. E a recuperação dos empregos parece que talvez é uma das últimas etapas. Olha, pelo próprio povo, né? Eu acredito que com essa regulamentação da reforma, se forem feitas as medidas provisórias que nós estamos conversando para serem feitas, que melhorem, que abarquem as críticas principais da oposição, que tem críticas boas e que podem ser incorporadas, sim. Se conseguirmos isso, nós daremos um passo importante. Eu acredito que sim. Quais seriam, então, destaque 4 ou 5 pontos dessas medidas? O negociado versus legislado, o trabalho intermitente, como eu mencionei, esse negócio da insalubridade ser arrumado, porque do jeito que está não pode ser para a mulher. Aquele patrimonial, aquilo também não é bom, não. O nome acho que é extra, é quando, por exemplo, nós temos 2 mulheres trabalhando, uma secretária executiva ganha 20 salários mínimos, a outra uma pessoa de base ganha 3 salários mínimos. Ela é assediada. É uma indenização de acordo com o status socioeconômico. A indenização é de acordo com o status econômico da moça, do ganho da moça mais simples e da executiva. Não é certo, porque a minha dignidade tem que valer a mesma coisa que a da executiva, né? Então, isso não está correto, tem que ser o juiz determinar. Porque aí nós não podemos pôr vale até tanto. O juiz vai ter que ter o bom senso, a gente acredita, que determine o que foi o dano moral para aquela pessoa. Pode ser que aquela secretária executiva tenha se ofendido, tenha ficado mal, será 1000 coisas, ou a outra também, mas possa ter se recuperado, a conjuntura familiar dela, ou o surto que isso causou, um surto psicótico, não sei o quê. O juiz vai ter que fazer, não pode ser... Essa questão está ligada diretamente ao item do veto que aborda a questão patrimonial, que é exatamente a questão de considerar o gênero, a cor, o status social como um patrimônio da pessoa e que isso tem que ser respeitado. Então, e não é melhor nem pior. Não é porque eu trabalho numa situação de menor salário, ou tenho uma cor, ou tenho um gênero, ou tenho uma identidade sexual, que eu vou ser mais valorizado ou não, não pode. Mas os seus vetos, também, suas emendas, também abordam a questão de correção das multas, né? Das multas impostas. Sim, porque o índice que hoje corrige a multa é um índice que não é justo. O trabalhador tem que ter um índice que realmente permita ele ser indenizado de forma correta. O empregador indenizá-lo de forma correta, que não haja depreciação do valor. Então, essa daí passou. Deve ter sido aí algum empregador, alguém simpático a isso que pôs, não é certo. Como eu repito aqui, tem que ser bom para o trabalhador de todas as formas e muito bom também para o que emprega. Tem que ser justo. Nós somos um país já tão injusto, nós não podemos fazer uma lei que crie mais injustiça. Então, repito, o que veio tem muita coisa boa, por exemplo, o teletrabalho, que em 1943 não tinha nem computador, ninguém trabalhava em casa, não existia muito esse tipo que hoje nós temos de internet, né? Então, isso foi regulamentado, né? Eu acredito que veio razoável, não tem que mexer nisso, isso foi uma coisa boa. Tem coisas que foram boas e tem coisas que podem ser melhoradas, a gente tem que ficar nessa tecla. E eu acredito que teremos a medida provisória para melhorar mesmo. Eu acompanhei a leitura do relatório do senador Ferraço na Comissão de Assuntos Sociais. Foram mais de 10 horas e a senhora pacientemente ouviu a todos. Não, então não era do Ferraço. O relatório do Ferraz. Foi 3 horas, acho, do Ferraz. Foi, também foram mais outros 3. Aí deu tudo. 3 outras alternativas foram lidas, do senador Paim, da senadora Lídice, da senadora Lídice, do senador Randolph e da Lídice. Vanessa Randolph, Lídice
Ipaim. Ipaim. Foram 4. Então, mais 4. Pacientemente, a senhora ouviu a todos ali. E aprendi algumas coisas também. Bom, enfim, qual é a receita da pacificação para que aconteça o que acontecer lá na frente, os ânimos fiquem mais aplacados? Eu acho que está tudo misturado, por isso que está muito difícil a pacificação, está tudo muito radicalizado. Tanto é que um senador colega recebeu vários sindicalistas com toda a boa vontade para ouvi-los, né? E depois de ouvi-los falou, olha, teve a mesma reação que eu tive com alguns dos votos em separar. Olha, tem vários pontos que são interessantes, que eu não tinha pensado. Me ajudem a fazer essas emendas ou levar para medida provisória, ou tentar me movimentar, sou da base, vou tentar batalhar por isso. Não, nós não queremos votar. Então, eu acho que é uma posição de defesa do trabalhador, evidentemente, mas é uma posição também político-ideológica. Então, eu não acredito que vai ser fácil fazer esse entendimento. No plenário, nós vamos ter uma discussão acirrada, né, de qual projeto vai ser votado, se vai ser o que veio da Câmara para poder depois ter os vetos e as medidas provisórias que estamos negociando, ou se vai ser votado um dos outros dois, o do Ferraz ou do Paim. Então, não tá claro ainda, né? Mas eu acredito que o bom senso vai prevalecer. Senadora, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Volte sempre que quiser. Foi um prazer. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para o Alô Senado, 0800 61 2211, ou mande um WhatsApp, 999-66-1616. Para ver de novo ou baixar uma cópia de nossos programas, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.